A paz do Senhor, mulheres abençoadas, mulheres preciosas. Estamos aqui em mais um dia de estudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu sou a Solange Padovani e estou aqui juntamente com você para nós estudarmos juntas a palavra do Senhor. Nós estamos no livro de Esther, hoje o capítulo 6, do livro de Esther. Esse estudo muito abençoado, que Deus tem deixado para nós, para o nosso aprendizado. Ontem, no capítulo 5, nós vimos ali, que Esther estava sendo conduzida pela estratégia do Senhor, Então, Esther propôs ali um banquete ao rei e a Amã também, Seguindo ali a estratégia como Deus tinha colocado ao coração de Esther. E a Esther, nós vimos ali que ela soube esperar o momento, soube usar cada ponto da estratégia para que o plano fosse perfeito, Então, hoje, no capítulo 6, nós vemos aqui, já de início, que depois daquele banquete que Esther preparou, o primeiro banquete, porque ali durante o banquete, na hora do vinho, nós vimos que o rei, ele perguntou a Esther qual era a petição dela, e ela sugeriu ao rei que, se fosse bem parecer aos seus olhos, que eles viessem a um outro banquete no dia seguinte, E o rei assim permitiu, aceitou. E então, nessa noite, depois do primeiro banquete, o rei ele perdeu o sono. Ele perdeu o sono e ali ele pediu que os seus servos trouxessem o livro das crônicas. Ali era registrado todos os acontecimentos, ali do período do reinado, Então o rei ali, ele quis ouvir o livro das crônicas. Então, minhas irmãs, aqui nós vemos aqui também o trabalhar do Senhor, Então, como o rei, achando tudo normal, perdeu o sono. Quem não perde o sono uma noite, E nisso, ele estava ali ouvindo as crônicas e foi relatado ali um ato que Mardoqueu fez, Mardoqueu, logo após a Esther ter sido escolhida rainha, Mardoqueu andando ali pelo palácio, ele ouve alguns dos seus servos, eunucos da guarda da porta do rei, planejar ali uma estratégia para atingir o rei, para matar o rei. E Mardoqueu ouve isso, está registrado, deixa eu ver se eu escuto, eu acho aqui, é logo no comecinho, Está registrado aqui no livro de Esther. Aqui é o livro no capítulo 2, versículo 21 ao 23, que fala, que Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei, E ali ele anuncia esse plano para Esther, e Esther fala para o rei, e o rei ali ele manda eliminar, esses eunucos. Então, isso aconteceu lá no comecinho. E nessa noite que o rei perdeu o sono, ele está ali ouvindo as crônicas, os atos que foram registrados, e fala essa passagem onde Mardoqueu ouviu, descobriu essa conspiração. E aí o rei pergunta, que honras foi feita a Mardoqueu para esse ato? Aí os seus servos disseram, não foi feito nada. E nesse momento, irmãs, olha só como foi o trabalhar de Deus, Durante esse acontecimento, que o rei estava ali sem sono, ouvindo, as crônicas, já era noite, Era noite. Lembra que a esposa de Amã e seus amigos tinha dado a ideia de fazer uma forca para Mardoqueu? Então, e Amã mandou fazer essa forca. Mandou construir essa forca. Mas Amã, ele estava tão apressado, sabe, para poder concluir logo esse plano, que no dia seguinte seria o outro banquete de Esther. Então ele estava com tanta pressa, uma pressa tão grande para executar esse plano, que desde madrugada ele já estava ali ao pátio do Palácio do Rei, esperando uma oportunidade para poder entrar na presença do rei, porque Amã também, nem Amã não podia entrar na presença do rei assim a hora que ele quisesse.
teria que sempre esperar o mandato do rei, né? Esperar a aceitação do rei para que pudesse entrar em contato com ele. Então a mãe estava ali já, desde madrugada, à espera de uma oportunidade para falar com o rei sobre a forca contra Mardoqueu. Nesse mesmo momento, né? Olha só. E então, nesse mesmo momento, o rei estava ali ouvindo as crônicas e foi falado sobre Mardoqueu. Nisso, o rei, ele percebe que tem alguém andando ali no palácio. Ele pergunta, quem é que está ali andando no pátio? Aí seus servos falam, é Amã. E prontamente o rei pede para que Amã entre aos seus aposentos, né? Irmãs, vamos dar uma paradinha aqui. Minhas amadas, olha só. Esther, ela fez a parte dela nas estratégias que Deus deu a ela. Ela fez a parte dela. Aqui, Deus estava fazendo a parte dele. Tá vendo como que é um plano em conjunto, irmãs? Nós temos a nossa parte para fazer e Deus tem a parte dele para fazer. Deus permitiu que o rei perdesse o sono, que fosse lida ali para ele as crônicas, para que assim ele pudesse ter atenção na atitude que Mardoqueu fez, porque não foi feito nada, não foi feito honraria nenhuma a ele, não foi reconhecimento, não teve nenhum reconhecimento Mardoqueu para aquela atitude, livrou o rei da morte, da conspiração contra ele. Então Deus fez ali, chamou a atenção do rei, né? Ele fez com que o rei perdesse o sono e ele colocou a atenção justamente nessa parte onde Mardoqueu não tinha sido reconhecido. E ao mesmo tempo Amã ali sedento para executar o plano. Olha como Deus trabalha, irmãs. Então nós precisamos confiar no trabalhar do Senhor. Nós precisamos fazer a nossa parte porque Deus faz a parte dele. E prosseguindo aqui, então o rei manda entrar a Amã, né, nos seus aposentos. E aí o rei lhe faz uma pergunta. Amã não tinha dito nada, Esther não tinha dito nada, o rei não sabia de nada. E quando Amã entra, o rei pergunta, que honra e galardão se deu... desculpa, estou lendo o versículo errado. Então o rei pergunta, né, a Amã, que honra nós deveremos fazer? Eu me perdi aqui nos versículos, irmãs, deixa eu ver aqui. Aqui, achei, versículo 6. Entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Então esse é o versículo 6 do capítulo 6, né? Então o rei lhe pergunta, que honra nós devemos fazer que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? O Amã, que tinha o seu coração ensoberbecido, cheio de orgulho, né? Logo ele pensou que era ele, porque ele andava assim com o rei, né? Ele estava lá do lado com o rei, então ele pensou, nossa, é de mim que ele está falando, né? Então ali já cresceu todo o orgulho de Amã. E sem pensar, né? Amã já começou ali indicar quais são as honrarias, né? Amã disse ao rei, traga um vestido real que o rei costuma vestir, monte também um cavalo em que o rei costuma andar montado e põe ali sobre a cabeça dele a coroa real, né? Entrega os seus vestidos e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vista dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Esses foram os versículos 8 e 9. Olha só. Amã pensando que era para ele. Então ele pediu para colocar aquelas vestes mais bonitas que o rei usava, montasse o cavalo com aquelas honrarias, aquela pompa toda, né? Porque certamente ele estava achando que era para ele. Então ali, né? O orgulho tomou a frente, a soberba, né? Então a vaidade, tudo aquilo que tinha no coração de Amã tomou a frente ali. E o rei observando tudo, né? E mandou fazer, né?
Então, o que que o rei falou depois disso tudo que Amã estava dizendo, né? Então, o rei pede para Amã para apressar, tomar os vestidos e o cavalo, assim como disseste que Amã disse, né? E pediu para que assim trouxesse o judeu Mardoqueu, que estava sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto dissestes. Então o rei disse aqui no versículo 9, estou lendo agora, versículo 10, desculpa. Nesse versículo, o rei fala para Amã: manda trazer então Mardoqueu e faça tudo conforme você tem dito, não deixe de cumprir nenhuma palavra daquilo que você falou. Imagine, irmãs, o semblante de Amã neste momento. Como caiu o semblante de Amã achando que seria ele, e na verdade foi para Mardoqueu. Irmãs, como Deus trabalha, é impressionante. Deus honrando ali Mardoqueu por um ato que ele fez, ele não foi reconhecido. E ainda por cima tinha um plano em oculto contra a vida dele, de todos os judeus. Olha como Deus honra nossas vidas, né? Então, Mardoqueu foi ali e mandou preparar tudo aquilo que ele mesmo tinha falado, saiu da própria boca dele, né? Ele sendo contra Mardoqueu e ele mesmo teve que ser usado para honrar Mardoqueu. Como Deus trabalha, como Deus trabalha. Então nós precisamos confiar no trabalhar do Senhor. Então foi feito ali as honrarias e Mardoqueu, imagina, Mardoqueu estava ali no seu lugarzinho e foi chamado por Amã e foi recebido toda a honraria, né, pelo ato que Mardoqueu fez, ter livrado ao rei, né, contra aquela conspiração contra ele. Então Mardoqueu foi, né, em cima do cavalo, com todas as honrarias, tudo que ele merecia. E Amã teve que ainda declarar com a sua própria boca que isso era o que o rei faz quando era para ser honrado pelo rei, né? Isso aconteceria ao homem, aquele que era honrado pelo rei, e ele teve que andar ali pelas ruas proclamando tudo isso. Imagina a situação, irmãs. Imagina como Deus trabalha. Como Deus faz tudo perfeito. Então, depois de ter feito tudo isso, Amã volta para casa envergonhado, entristecido, aborrecido, enojado, como diz aqui, né? No versículo 12, que Amã se retirou correndo da sua casa, anojado e coberta a cabeça. Estava envergonhado, arrasado, né? Ele estava ali pronto para dar o pontapé inicial para o seu plano e de repente tudo virou ao contrário, virou tudo contra ele, né? E aí Amã foi para casa e contou tudo para sua esposa e para os seus amigos, né? Tudo que tinha acontecido e arrasado ali. Então, os seus sábios, né, que diz aqui no versículo 13, os seus sábios e Zere, sua mulher, lhes disseram que se Mardoqueu diante de quem já começaste a cair é da semente dos judeus, então não prevalecerás contra ele, antes que certamente cairá perante ele, né? Aqui é o versículo 13. Então, a mãe estava ali, né, contando a sua derrota, já o início da sua derrota, né? E ali os sábios que diz ali eram os conselheiros do rei, né, que o rei consultava de vez em quando. E os próprios sábios ali profetizaram com a queda de Amã, né? A queda de Amã. Então, que até a esposa também dele falou, né? Se diante de Mardoqueu já está acontecendo isso e ele é judeu, então, né, certamente cairás perante ele. E nesse exato momento, irmãos, como Deus é preciso, né? Nos momentos, nesse exato momento, os guardas, né, os eunucos do rei chegaram para levar Amã ao segundo banquete de Esther. E assim finaliza o capítulo 6, né? Então, nesse momento de tristeza, né, de frustração de Amã, os eunucos chegam para levar Amã. Então ele teria que se recompor, né, para participar, e mal sabia ele que a queda maior ainda estaria ali no segundo banquete, né? Então, irmãs, nós precisamos confiar no Senhor, como eu tenho dito aqui, né?
Porque se porventura, trazendo para os nossos dias, né, não vamos nos entristecer, né, quando nós não somos reconhecidos por alguém, por algo que nós fazemos, né, nós fizemos. Deus, ele não deixa de nos honrar, de nos prestigiar. Ele, no momento certo, ele vai trazer, né? O importante é que nós estamos fazendo tudo para Deus. Deus não deixa passar nada em branco. Deus não deixa passar nada por desapercebido. No momento certo, Deus, ele vai te honrar. Então, não se sinta frustrada, triste, se caso você não está sendo reconhecida, não está sendo valorizada. Continue na presença do Senhor, continue obedecendo as estratégias que Deus coloca no teu coração, seja humilde, seja obediente, medite na palavra do Senhor, seja serva do Senhor, que no momento certo Deus ele vai trazer, ele vai te honrar e você vai ser reconhecida, honrada de uma maneira sobrenatural. Mardoqueu estava ali, ó, parado na porta do templo, da porta do palácio, aliás, né? Na porta do palácio. Ele estava ali parado. Como de costume, o rei disse ali, ele sempre está ali à porta do palácio. Então, Mardoqueu estava ali vivendo o seu dia, né? Sendo fiel, sendo obediente à palavra. E o ato que ele tinha feito de benefício para o rei, ele não tinha sido reconhecido ainda, mas porém ele continuou vivendo, confiando no Senhor, fazendo sua parte. E Deus preparou esse momento para honrar Mardoqueu. Então, que nós venhamos aprender a esperar e confiar no Senhor e que tudo que nós fizermos na nossa vida seja primeiro para Deus. E os demais, as demais coisas, Deus ele faz no momento certo. Então, o que nós precisamos fazer é confiar. Confiar. E Deus honra a nossa vida até pela mão dos nossos inimigos, assim como aconteceu com Mardoqueu, Amã, né? Ter que honrar Mardoqueu. Amém, minhas amadas? Eu vou encerrando por aqui esse áudio. Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais ao teu coração e que você venha acompanhar conosco nossos estudos. Entre lá no nosso perfil do Instagram, @Mulheres Aprendendo com Deus, e entre lá no perfil do Instagram. Tem lá o endereço dos nossos grupos do WhatsApp, Telegram, grupo do Face, YouTube. E vem acompanhar conosco nossos estudos. Vem aprender com o Senhor. É muito bom aprender a palavra do Senhor. Amém? Eu espero você no próximo áudio. Fica com esse Deus maravilhoso e que Deus te abençoe.